Portanto, o ambiente pode afetar o nosso desempenho e podemos nos preparar para estes ambientes. Conhecimento sem ação é só mais conhecimento, não vai mudar os seus resultados. Quando eu digo jogar mal, eu estou a falar de jogadores de alta competição. Não estou a falar, por exemplo, nos jogos que eu faço com os meus amigos, não é? E às vezes jogo mal, mas isso é mesmo uma zelhice, não é? Já não é a questão mental. Ora, sejam todos muito bem-vindos. Este é o segundo episódio da série Treino Mental em Ação. E neste vídeo vou-te falar sobre como treinar para ambientes difíceis. Portanto, o ambiente pode afetar o nosso desempenho e podemos nos preparar para estes ambientes. E com isto, vou-te falar do jogo Eurofarm Sporting. Talvez nunca tenhas ouvido falar desta equipa, Eurofarm. Eurofarm é uma equipa de handball, assim como aquilo que te vou falar foi um jogo de handball entre o Eurofarm e o Sporting, em que me chamou bastante a atenção por causa do ambiente que se viveu naquele pavilhão. Esta equipa é da Macedónia do Norte. Posso-te mostrar aqui. Portanto, é uma equipa da Macedónia do Norte, Eurofarm Pallister. E vamos ver aqui. E o Sporting jogou com esta equipa semana passada, em que foi empatar 24-24. E eu daqui a pouco já te vou contextualizar o porquê que este jogo me chamou bastante a atenção. E quis fazer um vídeo com este tema, como treinar em ambientes difíceis. Se ainda não me conheces, eu chamo-me Filipe Guedes e o meu objetivo é ajudar-te na tua carreira desportiva para que possas assim atingir os teus objetivos. E depois desta apresentação, vamos passar aqui à parte importante. Porquê é que eu trago este vídeo? Precisamente, o que me chamou a atenção foi este jogo Eurofarm Pallister Sporting. Mas para contextualizar a questão que vou falar, o Sporting na semana anterior tinha jogado contra esta equipa, Veszprém. Esta equipa é uma equipa de handball da Hungria que se encontra possivelmente no top 5 europeu e neste caso também mundial, porque as melhores equipas de handball estão todas na Europa. E é uma equipa de topo da Europa e do mundo. Mais até precisamente este ano o Veszprém foi campeão, portanto tem aqui Club World Champion. O Veszprém foi campeão do mundo de clubes, só para tu veres o poderio desta equipa. O Sporting fez um jogo excepcional e cá está. O Sporting recebeu em casa o Veszprém e ganhou por 39-30. Foi um jogo fantástico para quem gosta de handball. Isto não foi algo do acaso, não é? Foi algo que o Sporting já vem a construir já há muito tempo, com as suas dinâmicas de jogo e tudo o que tem construído ao longo deste ano e meio, 2 anos. E está a resultar nestas vitórias e ainda a época passada foi campeão nacional também e este ano está a participar na Liga dos Campeões. E recebeu em casa do Veszprém e ganhou por 39-30. Poucas são as equipas no mundo que conseguem marcar 39 golos ao Veszprém. Depois vai jogar fora contra o Pallister e aqui temos o jogo onde empata 24-24. Este jogo chamou-me a atenção porque eu não vi o jogo em direto, vi só o resultado e fiquei surpreendido. O Sporting deve ter jogado mesmo mal. Poxa, não é normal porque o Sporting tem tido uma consistência muito boa ao longo da época passada. Foi campeão nacional e nesta época também, inclusive na Liga dos Campeões. Portanto, isto foi a 4ª jornada e vai empatar com esta equipa que, a meu ver, é inferior ao Sporting. Mas há aqui um motivo para isto ter acontecido. Pelo menos é a minha avaliação. Obviamente que tu podes me dizer assim, Filipe, mas o Sporting também o Sporting jogou mal neste jogo. Nós devemos procurar o motivo, tentar perceber mais além. Porquê é que jogou mal? O que é que levou a equipa a jogar mal? O que é que levou a eficácia do Sporting a descer? O que é que levou o Sporting a cometer tantos erros?
E para mim, e na minha avaliação, foi a componente mental. Porquê? Porque o ambiente que se viveu naquele pavilhão foi um ambiente adverso ao Sporting e favorável ao Aerofarm. Vou trazer aqui só, não é isto, ainda não vamos ver aqui, mas tem a ver com como treinar para ambientes difíceis. Isto é um PDF que vamos já ver. Ok, está aqui. E vou só abrir aqui um bocadinho para... São alguns lances do jogo, mas o que é que eu quero? Eu quero que tomes atenção ao ambiente que se vive dentro do pavilhão, para conseguires perceber realmente aquilo que eu estou a falar. Para quem está de fora, pode não ter grande relevância, mas para quem está no jogo e tem que tomar decisões e há toda esta pressão em cima dos jogadores, pode ser, e foi, um meio para que o Sporting tivesse cometido tantos erros e tantas falhas. Então vamos ver aqui. Alto. Há pouco eu não tinha aqui o jogo do Aerofarm Pallister Sporting, mas sim tinha o jogo do Veszprém. Portanto, agora vamos passar aqui então só para vermos alguns momentos e quero que te concentres no ambiente que está no pavilhão. Danger man this evening. Kiko Costa, Sporting are in front. Steps there. Para aqui os assobios constantes e a pressão sobre o árbitro. Brilliant improvisation. Mitrevski though with the save. Who's ahead come the 60-minute mark. Continuam a assobiar. Martin Costa, he found space for Mitrevski. Portanto, cada defesa que faziam parecia um gol da própria equipa. Martin Costa, and that's why the celebration. Vamos só passar aqui mais à frente um pouco. Interessante este pormenor, reparem. A faltar, portanto, menos 2 minutos, portanto 1 minuto e 10 segundos, o resultado dá 21-24. E de repente, a faltarem 1 minuto e 10, ainda conseguem empatar a partida. E aqui vemos já o último... O último não é o último gol. 40 seconds remaining. Pallister back to within one to have the chance to equalize here. Entretanto, o Sporting falha e eles marcam o golo do empate. E vejam como eles festejam aqui, as pessoas aqui em baixo, estão a reparar? Portanto, e fazem aqui um grande festejo pelo resultado, que foi um empate. Ainda não tinham ganho qualquer tipo de jogo. Vou tirar isto daqui. Portanto, e foi o primeiro ponto que esta equipa conseguiu fazer nas competições europeias. Ao longo do jogo houve sempre este ambiente difícil para o Sporting, esta pressão dos adeptos do Pallister sobre o árbitro, sempre a assobiar para colocar o passivo. Este passivo o que é? É quando uma equipa demora muito a fazer remate ou a fazer o ataque final à baliza, o árbitro levanta a mão e depois tem mais 4 passos para fazerem e rematarem à baliza. Portanto, há esta pressão sobre o árbitro porque há um tempo, eu julgo que anda entre 30 segundos e 1 minuto, ou 30 segundos e 45 segundos. Não sei ao certo qual é o tempo máximo e o tempo mínimo. Mas se souberes agora, e se achares que estou aqui a cometer algum erro, deixa aí nos comentários. Portanto, e há essa pressão sobre o árbitro em levantar a mão e colocar a jogar o jogo em passivo. Portanto, toda esta pressão foi colocada durante o jogo todo. E com isto, influenciou os jogadores do Sporting. Não é? Porque na realidade tu podes dizer, mas eles jogaram mal. Sim, mas para mim o jogar mal tem a ver com a nossa condição mental. Obviamente, jogar mal, eu quando falo nisto, deixa-me ver se eu me faço entender. Posso estar aqui a ser mal interpretado. Quando eu digo jogar mal, eu estou a falar de jogadores de alta competição. Não estou a falar, por exemplo, nos jogos que eu faço com os meus amigos, não é? E às vezes jogo mal, mas isso é mesmo uma zelhice, não é? Já não é a questão mental.
obviamente, não é? Mas quando eu falo aqui, falo nestes jogadores, falo em atletas de alta competição em que em alguns momentos falham, cometem erros, perdem a cabeça. Portanto, eu falo é nestas condições, quando realmente esses atletas são atletas que são profissionais. Portanto, a vida deles é competição, estão ligados ao desporto. Portanto, talento e técnica não lhes falta. Agora, a questão mental não é algo que eu, sinceramente, veja abordado de forma consistente e até de forma... como é que eu posso dizer isto? De uma forma mais transparente e ver que realmente há uma procura, há uma necessidade de ter sempre esta componente muito bem desenvolvida nas equipas. Portanto, nós tem preparador físico, tem nutricionista, tem psicólogos, conheço sim, mas a questão da psicologia eu não queria abordar muito sobre esse tema porque é distinto daquilo que eu faço. Portanto, a componente de mentalidade, as ferramentas que podem ser usadas, como o coaching, a programação neurolinguística, inteligência emocional, mindfulness, portanto, são áreas que podem ajudar a treinar a mente do atleta. E são áreas de muita importância no desempenho do atleta. E aqui, como eu estava a falar, podes dizer que o Sporting jogou mal. Sim, jogou mal. Mas porquê que jogou mal? Para mim foi a componente mental. E o que é que alterou esta capacidade de execução? Foi o ambiente. O ambiente foi um ambiente difícil, naquele pavilhão, numa deslocação à Macedónia do Norte, e tudo isto se conjugou num empate. E numa má prestação, para mim, apesar de ter empatado, do Sporting. E acho que como equipa, como talento, como técnica, não se enquadra o resultado com aquilo que eles conseguem fazer. Então trago aqui um PDF, deixa-me só puxar isto aqui para o lado para ver melhor as imagens. Aqui um PDF com algumas estratégias, alguns pontos importantes a tomares em consideração para melhorares a tua capacidade nestes ambientes difíceis. Então o que é que eu tenho aqui? O ambiente pode ter um impacto direto na nossa capacidade de jogar ou competir no nosso melhor nível. Seja o barulho de uma claque, como vimos aqui no Sporting, o calor extremo ou até mesmo a pressão psicológica de uma final. É crucial saber lidar com estas adversidades. E é isto que vamos ver aqui. Como o ambiente afeta o desempenho. 4 pontos que podemos falar aqui sobre o ambiente. Competição em casa do adversário, foi o que nós vimos neste jogo aqui do Pallister. Nome esquisito, isto não é Pallister, Eurofarm Pallister. Pronto, é o nome. É um bocado esquisito. Portanto, competições em casa do adversário, pressão dos adeptos do adversário podem afetar o desempenho. Ruído, distrações, foram isso que eles fizeram, a assobiarem, a gritarem, mas por outro lado depois a apoiarem a equipa. Condições climáticas desfavoráveis, aqui não foi o caso, mas em jogos de futebol, em jogos onde se praticam ao ar livre, há esta questão que também temos que considerar: o calor, o frio, a chuva, tudo isso pode afetar a performance. Depois a ansiedade, a insegurança, o stress, tudo isto provoca uma má tomada de decisão e depois já há erros e falhas que vão acontecendo ao longo do jogo. Efeitos físicos e mentais. Sob o stress, o corpo pode ficar mais tenso, os músculos mais rígidos e a mente mais propensa a cometer erros. O nível de ansiedade também pode aumentar, o que pode afetar a tua tomada de decisão e o teu desempenho. Portanto, foi exatamente isto que aconteceu com o Sporting, na minha avaliação, obviamente. Em que o ambiente era um ambiente difícil e os níveis de ansiedade começaram a subir e os erros começaram a surgir, e depois a cada erro que ia surgindo a nossa ansiedade, não é? A ansiedade dos jogadores aumentou, o que vai dar origem a mais erros.
Portanto, isto é aquele efeito bola de neve, que não é nada fácil de parar. Portanto, mas mais à frente vais ver que temos aqui algumas estratégias para ajudar nestes ambientes difíceis e quando isto começa a acontecer. Portanto, o papel do stress e da pressão. O stress elevado pode bloquear o desempenho, deixar-nos em modo luta ou fuga, o que não é ideal em momentos em que precisamos ter clareza mental. Portanto, o stress aqui e a pressão acabam por não nos dar clareza da tomada de decisão. Então o que é que eu posso fazer? O que é que tu podes fazer para treinar? Porque conhecimento sem ação é só mais conhecimento, não vai mudar os teus resultados. Portanto, por isso é que eu falo no treino mental, treinar a componente física, a componente tática, estratégica, mas também a componente mental. E eu acho que é essencial no desporto de hoje em dia, nós temos esta componente mental introduzida nos exercícios, na estratégia da equipa, em tudo que envolve alta performance. Então o que é que nós podemos fazer? Temos aqui 4 pontos. Ruído das claques. Colocar ruído da claque adversária ou música alta durante o treino. Portanto, fazer uma simulação do ambiente que tu vais encontrar no pavilhão da equipa adversária ou no estado da equipa adversária ou em outras situações de competição. Condições climáticas adversas. Neste caso não se colocou, nem se coloca essa situação, porque são pavilhões e normalmente têm o seu próprio ar-condicionado, mas num jogo de futebol, imagina que vai jogar a um país muito frio, há essa adaptação, há essa adversidade que tu tens de ter em conta, saber que vai estar muito frio ou muito calor. Portanto, aumentar a pressão em exercícios, por exemplo, com prazos curtos e metas exigentes. Estimular aqui não só a componente exigência física, mas também a exigência mental de cumprir determinada tarefa em determinado tempo, o mais rápido possível. E por fim, exercícios físicos e mentais. Exercício físico com tarefas de raciocínio mental. O que é isto? Fazer exercício físico, mas depois com, por exemplo, cálculo mental. Eu costumo falar e fazer este exercício com alguns atletas, que é fazer o exercício físico, mas depois também, no fim desse exercício físico, ter um raciocínio mental a fazer. Por exemplo, uma conta de multiplicar, uma conta de somar, ou outro exercício com cores, de tomada de decisão, de organização de objetos. Este raciocínio também pode ser durante o exercício físico, portanto, com tempos também definidos, para que o atleta, além de estar a fazer o exercício físico, a carga física, também ter a componente mental a ser exercitada ao mesmo tempo. Portanto, porque o jogador tem que tomar decisões no momento em que está a ser subcarregado fisicamente. E quanto mais rápido tomar essas decisões, melhor desempenho vai ter. Sobre ambientes também desfavoráveis. Porque, como eu costumo dizer, quando tudo está bem, é tudo fantástico. Mas quando as coisas não estão bem, aí é que se vê realmente a atitude das pessoas, de que forma é que as pessoas lidam com essa pressão, com essa adversidade. Então, temos aqui uma técnica que eu utilizo muito e alguns atletas também já usam, a técnica da visualização. Antes de competir, visualize a competir naquele ambiente adverso e a ter sucesso. E o que é que acontece e o que é que eu posso acrescentar aqui? Eu vou dar um use case em que foram criados 2 grupos. Um deles foi fazer exercícios físicos padronizados. O outro grupo, antes de fazer os exercícios físicos, padronizados também, portanto, os 2 grupos iriam fazer os mesmos exercícios. Um grupo visualizou mentalmente esses exercícios antes de os fazer. Portanto, fizeram a sua visualização dos exercícios e a terem sucesso na sua realização. E depois foram fazer
os exercícios físicos, na realidade, não é? Não só mentalmente, mas depois foram executá-los. E o que é que se constatou? Que as pessoas o grupo que visualizou os exercícios físicos primeiro, teve uma melhor performance do que aqueles que não visualizaram. Portanto, porquê? Quando eles estavam aqui a visualizar, eles visualizaram com sucesso. Enquanto os outros estavam a fazer os exercícios que foram propostos no momento. Portanto, não houve uma antecipação, uma visualização. É como se te criasse um mapa mental daquilo que tu vais fazer. E isso ajuda na performance do teu jogo. Ou da competição onde tu estás. Pronto, a visualização ajuda a preparar a mente para o inesperado e aumenta a confiança. Rotinas de controle emocional. Controlar as emoções em ambientes difíceis é fundamental para não deixar afetar pelo ambiente. Portanto, práticas de respiração para reduzir a ansiedade e técnicas de mindfulness para manter o foco no presente são essenciais. Portanto, a questão aqui, deixa-me só sublinhar aqui, eu acho que é os aspectos mais importantes. Controlar as emoções. Controlar subentende-se em que tu entendas as emoções e usa as emoções a teu favor e não contra ti. Ok? Em ambientes difíceis, portanto, práticas de respiração, manter o foco no presente são essenciais. Manteres a tua concentração no presente, contigo, naquilo que tu podes fazer. São estes aspectos importantes. E, avançando aqui, acho que não avancei demais. Ok, tá. Fortalecimento da resiliência mental. A resiliência mental é a capacidade de te adaptares e superar desafios. Podes treiná-la gradualmente, enfrentando pequenos desafios nos treinos e aumentando a intensidade aos poucos. Portanto, como é que tu podes, com uma técnica muito simples, aumentar a tua resistência mental? Vou-te propor aqui um desafio. Todos os dias vais tomar um banho de água fria. Ok? Eu, Filipe, vou agora tomar um banho de água fria. Faz algum sentido? O que é que isto tem a ver com a mente? O que é que tem a ver com a minha competição? Com aquilo que eu faço todos os dias? Tem. Eu vou-te explicar porquê. Portanto, vamos avaliar e vamos separar a questão física e a questão mental. Em termos de questão física, vais ficar ou achas que podes ficar com alguma mazela física ou algum desconforto? Desconforto vais ficar, de certeza. Mas com alguma mazela física, se tomares um banho de água fria? Penso que não vais ficar. Mentalmente, o que é que tu podes ganhar com isto? Porque ao estás a tomar um banho de água fria, tu vais criar desconforto. Isso é uma coisa que a tua mente não gosta, é desconforto. Porque o teu corpo aguenta. Podes dizer, mas eu tenho frio. Sim, mas é uma sensação do teu cérebro, da tua mente. Portanto, e ao criares esta resistência em manteres-te determinado tempo num banho de água fria, vais criar uma resistência mental, vais suportar o desconforto. Porque estes ambientes criam desconforto. Isso é uma coisa que o nosso cérebro não quer, é desconforto. Ninguém quer desconforto. Agora, mas quando tu treinas para que esse desconforto passe a ser algo normal, obviamente que estamos a falar em ambientes controlados e em ambientes desportivos, não é o desconforto de outras coisas quaisquer, obviamente, claro, mas vais-te habituar a esse desconforto. E nestas situações, como o jogo de Sporting, toda a gente a gritar, toda a gente a assobiar, a pressão que estavam a fazer sobre o árbitro e o árbitro acaba por marcar a falta e o passivo e aquelas coisas todas, tu crias esta adaptação e vais criando uma mentalidade mais resiliente. Experimenta e depois diz-me resultados é que tiveste e como é que tudo funcionou em relação a isso. O que é que tu sentiste realmente nos dias a seguir, nas semanas a seguir. Obviamente que se fizeres isto uma vez,
não te vai ajudar a ser mais resiliente, só vais a detestar o processo. Mas fazê-lo de forma consistente, todos os dias. Mesmo até fisicamente, tu vais sentir mudanças no teu corpo, na tua circulação, na tua agilidade, na tua musculatura. Experimenta este desafio e depois diz-me alguma coisa. Então, o que é que nós temos aqui mais? Como manter a performance em competições reais. Portanto, tenho aqui 3 estratégias em situação de jogo e 2 exemplos de pré-jogo. Portanto, a primeira estratégia, concentra-te no que podes controlar. E estás a fazer uma coisa tão simples, são conceitos tão simples que por vezes as pessoas passam completamente ao lado e não sei se ainda estás aqui a assistir ou se, o que é que tu estás a achar do conteúdo, mas são estas coisas, estas pequenas mudanças que tu podes fazer. Pequenas, mas que podem levar o seu tempo e que podem ser difíceis de implementar. Porque concentrar-te no que podes controlar muitas vezes é difícil, porque as pessoas andam sempre muito focadas no exterior. Naquilo que outra equipa vai fazer e no apoio dos nossos adeptos, no apoio dos adeptos da equipa adversária. Portanto, andamos sempre muito focados no exterior, nos nossos próprios colegas, e porque há coisas que gostamos, outras coisas que não gostamos. E importante mesmo, 80 a 90% do nosso tempo, é uma dica que eu dou, é nós estamos focados em nós. Foca-te naquilo que tu controlas. É tipo uma estratégia muito simples que tu, se conseguires implementar, vai trazer grandes resultados. Concentra-te unicamente só em ti, não no que está à tua volta. 80% é o suficiente para tu te considerares em ti. Obviamente que tens que saber quem é o teu adversário, como é que os teus colegas jogam. Portanto, o essencial e o mais importante. Ignora as distrações externas ao máximo e retoma o foco se ele se perder. Esta é outra estratégia que é, obviamente que não vais conseguir estar 100% focado só em ti, naquilo que tu controlas. Em muitos momentos vais perder o equilíbrio em termos de foco e estás focado no exterior ou no teu adversário ou nos adeptos ou no ambiente, mas nesse momento observa-te e vê onde é que estás a colocar a tua intenção, o teu foco, a tua atenção, e direciona para ti essa atenção. Durante a competição é importante manteres a cabeça no jogo e usares tudo o que foi treinado. Agora, cria uma rotina pré-jogo. Ter uma rotina pré-competição é crucial para manter a consciência mental, mesmo em ambientes difíceis. Portanto, a preparação com aquilo que tínhamos visto aqui, com a técnica da visualização, podes utilizar durante o pré-jogo, antes da competição. Usares a imaginação antes do jogo, visualizaste durante a competição, todos os momentos do jogo podes imaginar a ter sucesso, a concretizar, a ter uma relevância no jogo fundamental. Portanto, podes imaginar tudo o que tu quiseres, tudo o que tu possas imaginar durante o jogo, mesmo até ao pequeno pormenor. E durante o aquecimento, usar as afirmações positivas para te automotivares. Então é o aquecimento físico, mas também o aquecimento mental. Preparar a tua mente para competir. Preparar a tua mente, ativar a tua mente para a pressão, para o ambiente que vais ter. Portanto, parecem coisas simples e que podem não fazer a diferença, mas isto tudo bem estruturado pode fazer uma grande diferença nos teus resultados. E para concluir, o ambiente pode ser desafiador, mas com o treino mental e preparação podes superar qualquer adversidade. Portanto, e é isto que eu queria partilhar contigo. Este jogo do Sporting disparou aqui algo que acho importante e que te pode ajudar, que é a preparação para o ambiente. Estes ambientes que são difíceis, não é? Obviamente que isto não é nada fácil. Estar num pavilhão onde todas as pessoas que estão lá,
não tinha lá, acho que não tinha lá adeptos do Sporting, estavam todos contra ti, digamos assim, entre aspas, não é? E sempre com esta gritaria toda e com insultos, assobiarem. Portanto, lidar com isto tudo não é nada fácil. Até podes pôr assim um cenário. Imagina que tu estás no teu local de trabalho e tens um grupo de pessoas que estão sentados ali ao lado e estão constantemente a assobiar e a criticar e a gritarem contigo. Como é que tu te vais sentir ao longo do teu trabalho? Será que te vais sentir bem? Não. Portanto, é importante perceber que isto tem uma influência extremamente negativa no jogador. E com o treino mental e com estas estratégias que eu te passei, podes fazer de forma diferente e superar estes ambientes. Então este jogo do Sporting, pronto, começa esse insight para te falar neste vídeo sobre isto. Porque na semana anterior o Sporting jogou em casa, obviamente, num ambiente controlado e simpático. Obviamente estava a jogar na sua casa. Conseguiu marcar 39 golos ao West Ham, uma das melhores equipas do mundo, e sofrer 30 golos. E ganhou, portanto, esteve a ganhar por 10 golos de diferença. Isto no handball, não sei se estás a par ou não, é uma diferença significativa. Eu espero que tenhas gostado. Fiz isto com uma grande motivação e com uma grande concentração também, não é? Claro, para te ajudar ao máximo sobre estas dinâmicas dos ambientes e como elas afetam o teu desempenho. E também, claro, obviamente, no teu dia a dia, os ambientes onde as pessoas vivem influenciam muito o seu desempenho. Isto até numa empresa é exatamente a mesma coisa. Um ambiente agradável, um ambiente feliz, cria empregados ou funcionários ou colaboradores mais dinâmicos, mais eficientes. Portanto, tudo isto está interligado. Portanto, este foi o Treino Mental em Ação, episódio número 2. Espero mesmo que tenhas gostado, a sério. Se achas que de alguma maneira eu te posso ajudar, deixa aí algum comentário Pronto, mas esta não é a parte importante. A parte importante é que o conteúdo tenha chegado até ti e que tenhas gostado. E sem mais demoras agora, então, me despeço com um grande abraço e muito sucesso.